Olá pessoal, tudo bem? Eu quero aqui rapidamente fazer um comentário sobre alguns conceitos que nós já comentamos em sala de aula sobre cultura. Falamos sobre cultura, sobre etnia, sobre etnocentrismo e eu queria comentar aqui com vocês o conceito de raça. Tá? O conceito de raça ele foi criado lá no século XIX para basicamente dizer que os seres humanos são de raças diferentes. São estudos que na época tentaram justificar, né, a dominação do homem branco, que seria essa raça superior, sobre a do homem negro ou homem asiático. Tá? Baseados na diferença da cor da pele, da cor dos olhos e da diferença da textura do cabelo, que são características físicas, né, conceituou-se que as raças eram diferentes, existiam vários tipos de Homo sapiens. Tá? Isso é uma consideração errada, né? Hoje em dia a gente já não estuda o conceito de raça dessa forma, porque não existe diferença genética entre os seres humanos. Então, como vocês estão vendo no slide, o uso desse conceito pelo senso comum perpetua a ideia de que grupos humanos são divididos de acordo com características biológicas, e isso não acontece. Cientificamente. Né? Só que essa conceituação lá do passado, lá do século XIX, gera ainda muito preconceito, gera ainda muitos problemas na sociedade por acreditar-se que as pessoas, né, de cor de pele diferente são superiores ou inferiores. E estigmas na nossa sociedade se fazem presentes, principalmente relacionado ao preconceito racial. Tá? Então, teorias raciais, justificativa de países imperialistas para o domínio de outros povos. Tá? Então, a justificativa que os ingleses, que os belgas, que os alemães davam para ir a alguns lugares, a alguns países, vamos colocar aqui o exemplo a África, de dominar aqueles países, de usar aquelas pessoas para o trabalho escravo, ou para retirar as riquezas, que esse povo europeu era melhor e mais desenvolvido do que os africanos e por isso utilizavam essa ideia de raça como justificativa. Tá? Para vocês terem noção, isso levou, né, mais lá na frente, lá na Segunda Guerra Mundial, o conceito de raça ser utilizado pelos nazistas, né, de que os alemães eram uma raça superior, a raça ariana era superior, né, e isso levou o ódio, né, crescente, o preconceito contra os judeus. Tá? Então isso é uma coisa muito séria, assim, em que a gente acredita muitas vezes ter ficado no passado, mas que acabou se estigmatizando na nossa sociedade. Tá? O que eles usaram, que estudos que eles usaram para ter para, né, conceituar a ideia de raça? Eles vão pegar as ideias de Darwin, né? Darwin vai falar sobre a evolução das espécies, que cada espécie conseguiu se adaptar ao meio e por isso sobreviveu. E eles trazem isso para a sociedade, tá? Então, o darwinismo social ou evolucionismo social é a ideia de que algumas sociedades e civilizações eram dotadas de valores que as colocavam em condição superior às demais. Por exemplo, o poderio bélico lá dos ingleses o colocava em relação superior aos povos que eles conquistavam. Aqui a gente tem um quadrinho, né, do Tintin, acho que todo mundo já viu algum quadrinho, algum desenho do Tintin, em que essa ideia de raça inferior, né, muito ligada a estereótipos, principalmente da cor da pele. Né? Aqui o Tintin é um desenho belga, e os belgas também foram grandes imperialistas. Ele viaja na África, né, as aventuras de Tintin na África. E nesses quadrinhos, né, o Tintin aqui a gente tem até uma parte dele de vamos trabalhar, o Tintin está falando, né, o homem branco europeu que vem trazer o trabalho, vem trazer a civilização a esses povos. Né? Daí o africano diz, estou muito cansado. A ideia de que o africano era preguiçoso. Né? E o estereótipo também do próprio africano, né? Da cor negra ali, acentuada, né? Dos lábios. Então isso tudo criou-se uma memória, né? Uma consciência de que o homem branco é superior ao negro. Tá? Aqui vocês podem ver, nessa imagem da história de quadrinhos Tintin na África, do cartunista belga Hergé, vemos o final da narrativa quando Tintin parte do país africano após ensinar muito aos congoleses, né? Então eles fizeram até aqui, tem um totem de Tintin do seu cachorrinho, né? E as pessoas estão falando, encontrei a máquina de Tintin, se ele não voltar pode ficar com ela de recordação.
se você não estudar bastante, jamais será como o Tintin. É como se ele fosse esse modelo, né, de civilização, de progresso. Tá? Então, a figura é representativa do evolucionismo social, pois coloca no centro aquele que criou essa teoria. Né? Quem criou, basicamente, o darwinismo social, deturpando as ideias de Darwin e dizendo que existem sociedades mais evoluídas que as outras, foi o próprio branco europeu, né? O homem europeu. Tá? Então eu vou colocar aqui algumas atividades para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula, essa microaula. Estou à disposição para tirar dúvidas. Essa é uma questão muito importante na discussão de sociologia.